Imagine um jovem de apenas 17 anos, cheio de sonhos e esperança. Seu nome era José, filho de Jacó, também chamado Israel. Desde cedo, José era amado de forma especial por seu pai, a ponto de receber uma túnica colorida, símbolo de distinção e carinho. Esse gesto, no entanto, despertou a inveja e o ódio de seus irmãos. Para eles, José não era apenas o filho preferido, mas também um sonhador incômodo, alguém que contava visões em que um dia estaria acima deles. A Bíblia relata em Gênesis que José sonhou que feixes de trigo dos irmãos se inclinavam diante do seu feixe, e em outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Aquilo parecia arrogância para seus irmãos, mas na verdade era um vislumbre do propósito que Deus já havia traçado para sua vida. Vamos saber mais do significado desse sonho, mais para frente. Movidos pela raiva e inveja, eles decidiram eliminá-lo. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas acabaram o lançando em uma cisterna, e logo depois o venderam como escravo a uma caravana de ismaelitas que seguia rumo ao Egito. Para enganar o pai, mergulharam a túnica de José no sangue de um animal e disseram que ele havia sido devorado por uma fera. Jacó chorou inconsolavelmente, acreditando que nunca mais veria seu filho. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Mesmo sendo escravo, José não perdeu sua fé em Deus. O Senhor era com ele, e tudo o que José fazia prosperava. Potifar reconheceu essa graça e o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas o inimigo não descansava. A esposa de Potifar, atraída pela beleza de José, tentou seduzi-lo. Mas por ser fiel a Deus, recusa a mulher e sai correndo. Mas movida de raiva pela rejeição, acusa José de assédio, que é injustamente lançado na prisão. Aos olhos humanos parecia o fim da linha. O jovem cheio de sonhos estava agora em uma masmorra, longe da família, acusado sem culpa. Porém, mesmo na prisão, a mão de Deus não o abandonou. O carcereiro viu em José sabedoria e integridade, entregando-lhe a responsabilidade sobre todos os presos. Foi ali que Deus abriu mais uma porta. 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos perturbadores, e José, guiado pelo Senhor, interpretou-os com precisão. Ao copeiro disse: em 3 dias o faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga quando tu eras seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te para comigo, e faz menção de mim a faraó, e tira-me desta casa. Gênesis 40, 13 e 14. Quanto ao padeiros, disse José: em 3 dias faraó levantará tua cabeça de sobre ti, e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne. E assim aconteceu no 3º dia, que era o aniversário de Faraó. Mas o copeiro não se lembrou de José. Passando 2 anos depois, quando Faraó teve sonhos misteriosos sobre vacas gordas e magras, espigas cheias e mirradas, o copeiro finalmente se lembrou de José. Ele foi chamado à presença do rei e diante de todos declarou: não está em mim, Deus dará resposta de paz ao faraó. Gênesis 41, 16. A interpretação era clara. Viriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome devastadora. A solução era armazenar alimento durante os anos bons para sobreviver aos anos de crise. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o elevou à posição de governador do Egito. Tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. Assim, José se torna o 2º homem mais poderoso do reino. De escravo e prisioneiro, ele se tornou líder de uma nação inteira.
provando que Deus exalta os humildes e cumpre seus planos, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a fome chegou, não foi apenas o Egito que foi socorrido, mas também os povos vizinhos, e entre eles estavam os irmãos de José, que viajaram para buscar alimento sem imaginar ou reconhecer que aquele governante poderoso era seu irmão, a quem haviam traído. José não pôde conter suas emoções e pediu que todos saíssem da sala. Só então se revelou aos seus irmãos: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito." Eles ficaram chocados e sem palavras. Com lágrimas, José os tranquilizou: "Não vos entristeçais nem vos culpeis. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida e salvar muitos." Gênesis 50:20. Essa frase resume toda a sua trajetória: a traição dos irmãos, a escravidão, a prisão injusta, o esquecimento. Nada disso foi maior do que o plano de Deus. O sofrimento não foi em vão, foi o caminho para que ele se tornasse instrumento de salvação para sua família e para povos inteiros. Ele explicou que os anos de fome ainda continuariam e que Deus o havia colocado em posição de autoridade, governador do Egito, para proteger sua família e o povo. José convidou seu pai e toda a família a se mudarem para a terra de Gósen, garantindo sustento durante os anos de escassez. José poderia ter se vingado, mas preferiu ver o propósito de Deus em sua dor. A história de José nos ensina que a fé não é apenas para os dias bons, mas principalmente para os dias de dor e incerteza. Ele não desistiu de confiar no Senhor, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua vida mostra que Deus transforma derrotas em vitórias, injustiça em honra, lágrimas em alegria. Assim como José, também enfrentamos momentos de traição, injustiça ou silêncio de Deus. Mas sua história nos lembra que mesmo quando não entendemos, Deus continua escrevendo nosso futuro. O tempo de espera pode parecer longa, mas a fidelidade de Deus jamais falha. Que esta história te encontre e te fortaleça em todas as batalhas da vida. Que você seja sábio para acreditar e confiar em Deus. Até o próximo vídeo.